Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, presbítero Gerson por aqui, autor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Esse livro que é um livro dedicado à família e se trata do projeto original de casamento e família segundo as Escrituras. Eu estou aqui sempre com uma palavra abençoada, a palavra de Deus, para que possa, de certa forma, contribuir e ajudar no seu casamento e na sua família. Então, a mensagem de hoje é: não dê sequência ao histórico de derrota de seus genitores. Você já parou para pensar na sua família? Você já parou para pensar nos seus antepassados? Existem muitas pessoas que vão parar para pensar nos seus antepassados, na história dos seus avós, né, e trazendo até os dias atuais, e vai ver que é uma sequência de vitórias. Vai ver que essas pessoas foram bem-sucedidas nos empreendimentos, você vai ver que essas pessoas foram bem felizes no seu casamento, tiveram realmente uma família ali genuinamente feliz, né? E são pessoas que foram felizes colocaram nas suas profissões, nas suas escolhas. Por outro lado, você vai ver famílias que são derrotadas, famílias que são destruídas, famílias que são marcadas pelos divórcios, pelas separações, pelos conflitos, pelas brigas, pelas intrigas. Então são famílias que são antagônicas, famílias completamente diferentes. Isso aí ocorre tanto no meio secular quanto no meio cristão. Mas vamos destacar aqui então no meio cristão. Gente, por que nós, no meio cristão, no meio do cristianismo, existem famílias cristãs que têm um histórico de vitória maravilhoso, pessoas que, são felizes no seu casamento, felizes nos seus empreendimentos. Eu conheço pessoas, gente, evangélicas, conheço famílias assim, que aonde coloca a mão as coisas prosperam. As pessoas pensam em fazer um empreendimento, prospera. A pessoa casa, dá tudo certo. A pessoa faz um concurso público, passa. A pessoa faz algum empreendimento, uma fábrica, um comércio, seja lá o que for, dá certo, A pessoa monta uma igreja, a igreja dá certo. Por que existem pessoas é uma sequência de vitória, tudo que essas pessoas colocam a mão, as coisas prosperam. Por outro lado, você vê famílias, evangélicas, talvez trate assim até da maioria, que tem vem de uma sequência de derrota que parece que nunca vai ter fim, Será que você faz parte dessa família de pessoas, derrotadas desde dos seus antepassados? Ou você faz parte dessa família, ou você faz parte de uma família que vive uma sequência de derrota e você faz parte disso. A sua vida é uma vida derrotada, é uma vida de fracasso, uma vida o que você coloca, onde você coloca a mão não prospera, você abre uma igreja, não cresce, não desenvolve, você tenta fazer um curso, se profissionalizar alguma coisa, não dá certo, É casamento, é família, é vida financeira, nada prospera. Está na hora de quebrar esse ciclo. Está na hora de quebrar esse ciclo de derrota na sua vida. Só que você tem que analisar de onde está vindo, esse ciclo de derrota. De onde está vindo? De onde está vindo? Muitas vezes nós colocamos, debutamos, ou tributamos ao mundo espiritual o ciclo de derrota que nós estamos vivendo. Ou melhor, as pessoas tributam muitas vezes ao mundo espiritual o ciclo de derrotas que ela está vivendo. Não, meus antepassados foram amaldiçoados. Gente, seja lá qual for o motivo, está na hora, se é espiritual, se é moral, seja lá qual for o motivo, você tem a obrigação de quebrar esse ciclo de derrota na sua vida. Você tem a obrigação de quebrar, não dê continuidade ao ciclo de derrota na sua vida. Então nós vamos ver hoje, eu vou ler um capítulo, somente um parágrafo do meu livro, da página 11, onde eu trato dessa questão aqui, sobre essa quebra, Essa quebra de sequências ao histórico de derrota dos seus genitores. E eu vou destacar aqui, preste atenção nessa leitura, eu vou destacar aqui alguns motivos
que levam as pessoas a dar sequência ao histórico de derrota dos seus antepassados, ou seja, continuar, sabe, nesse ciclo, ser uma pessoa derrotada nas finanças, ser uma pessoa derrotada dos seus empreendimentos. Eu vou demonstrar, tá, que não é somente uma questão espiritual. Existem muitas vezes outras questões, e eu vou destacar aqui outras questões que muitas vezes está levando... A Bíblia Sagrada é a fonte dos princípios e dos valores genuínos que reúnem, transmitem, inspiram e inspiram infinitas formas de ensinos e de aprendizagem. Não importa quão devassa, maligna e perversa seja uma pessoa, nem tampouco a sua condição sociocultural, todos podem recomeçar e reescrever a sua história. Porém, a maioria das pessoas não se esforça e acaba dando sequência ao histórico de derrota de seus antepassados, vivenciando os mesmos conflitos, traumas e sofrimentos de seus genitores. Tais pessoas somente contabilizam perdas e divisões. Não conseguem serem bem-sucedidas nas finanças, nos empreendimentos e nem no casamento e, por fim, acabam agregando em seu currículo inúmeros fracassos e amargando uma sequência de derrotas ao longo da vida. Então nós vemos aí, no que eu acabei de ler nesse parágrafo, aí eu vou demonstrar que a Bíblia Sagrada é uma fonte de princípios. E muitas pessoas, observe a causa número 1, de muitas pessoas que são derrotadas nos seus casamentos, na sua família, porque não seguem os princípios das Escrituras. Veja que eu vou falando que a Bíblia Sagrada é a fonte dos princípios genuínos. Para você ser uma pessoa vitoriosa no seu casamento, na sua família, você precisa viver dentro desses princípios. A Bíblia, ela é transformadora, como eu digo nesse parágrafo. Não importa quão devassa a pessoa tenha sido, não importa a condição sociocultural, se ela é pobre, se ela é miserável, não importa a condição social dela. Quando uma vez que nós nos tornamos cristãos, uma vez que nós assimilamos os ensinos de Cristo, uma vez que nós realmente temos uma conexão espiritual com Deus e colocamos em prática os princípios genuínos, nós temos tudo para sermos vencedores. É claro que eu estou falando aqui, gente, da questão da maioria, talvez não seja o seu caso, mas eu estou falando aqui da maioria das pessoas que dão sequências ao histórico de derrota dos seus genitores, não por causa espiritual, não. São pessoas que não seguem os princípios cristãos. São pessoas que não seguem a lei do Senhor. E aí, por ela não seguir a lei, gente, se não seguir a palavra de Deus, essas pessoas vão acabar o quê? Dando sequência ao histórico de derrota dos seus antepassados. Então, você pode ter uma vida transformada, mas a princípio basilar é você colocar em prática os princípios da palavra de Deus, né? Outro fato importante são pessoas que não se esforçam para ter uma mudança de vida. Eu destaco isso também nesse versículo. São pessoas que não se esforçam e acabam dando sequência ao histórico de derrota de seus genitores. Você precisa ser uma pessoa esforçada. Para viver os princípios de Cristo, gente, nós precisamos ser pessoas esforçadas. Viver os princípios não é fácil. Agora, quando nós entendemos que esses princípios, ele honra a Deus, ele honra a família, eles são fundamentais para que tenhamos uma família e um casamento abençoado na presença do Senhor. Quando nós entendemos isso, que viver fora desses princípios, nós estamos colocando o nosso casamento em risco, colocando a nossa família em risco, aí nós ganhamos força, né? Nós compreendemos, assimilamos e praticamos. Você precisa colocar os ensinos de Cristo, no caso aí, em prática, porque senão o seu há um risco muito grande de que seu casamento, né, ele está, no caso, a pessoa que não segue os princípios cristãos,
ela está fadada ao fracasso. Então, existem princípios para o casamento, princípios para o relacionamento conjugal, princípios para a família, e nós precisamos, esses princípios estão onde? Nas Escrituras. Será que você, seu casamento, seu cônjuge, sua família, seus filhos, têm seguido os princípios que Deus estabeleceu nas Escrituras? Será? Então, se você for olhar em volta, as pessoas, as famílias, você vai ver que a maioria dos casais que foram destruídos, das famílias que foram, chegaram ao fim, chegaram justamente porque não viveram e não se esforçaram para acabar com esse ciclo de derrota dos seus genitores. O Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitas vezes isso aqui não é luz para as pessoas, porque não é lâmpada para os pés de muitos cristãos, porque fica guardado. Gente, isso aqui só vai ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho se nós praticarmos. Significa isso, ele está colocando em prática. Se você não coloca em prática, não adianta só você ler. Você tem que colocar em prática e usar isso no seu casamento. O versículo desse mesmo Salmo 165 diz, no versículo 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz. Você segue a lei do Senhor. Na lei do Senhor existe lei na Bíblia Sagrada que vai nortear seu casamento, que vai nortear o seu relacionamento interpessoal, que vai nortear a sua vida até mesmo no seu trabalho, os seus empregados. Gente, a lei de Deus, ela é completa. Então tá aqui, se você guardar a lei do Senhor, se você ama a lei de Deus, ou seja, se você ama, se você guarda, não há tropeço para você. Não tem como você tropeçar. Não tem. Eu estou falando como você tropeçar, como você errar, como você prejudicar muitas vezes o seu cônjuge, o seu próximo ou a sua própria família. Não tem como. Então, para você ter uma vida abençoada, para você ter um casamento maravilhoso, para que você seja feliz no seu empreendimento, para que você acabe ou dê fim a esse ciclo de derrota na sua casa, na sua família, você precisa, primeiro de tudo, colocar a lei de Deus em prática. Assim, eu deixo esse vídeo para você, deixo essa mensagem para a sua família e que você seja abençoados para a glória do nome de Jesus. Não se esqueça, quebre esse ciclo de derrota dos seus antepassados. Escreva uma nova história para a sua família e para os seus filhos, em nome de Jesus.